Vamos passar agora para o segundo painel, com a temática Educação para a Competitividade. Eu quero convidar para compor o palco a vice-presidente de Educação, Inclusão e Sustentabilidade do iFood, Luana Azemela. Quero convidar também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões. Quero convidar o presidente do Conselho Superior do MBC, o Dr. Jorge Gerdau. E quero convidar também o nosso parceiro, Glaucio Neves, sócio-diretoria da Macroplan, quem já passa a palavra para mediar este painel. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Dr. Jorge, por estar presente aqui nesse painel e ter a oportunidade da Macroplan da gente aprofundar esse manifesto sobre educação e competitividade. Eu fui convidado aqui para fazer uma provocação, assim como nossos outros colegas, e eu queria começar falando do Manifesto de Educação para a Competitividade. A gente acha que educação é fundamental nesse tema da competitividade no Brasil, mas o manifesto focou especificamente na educação profissional técnica. Não significa que as outras áreas não sejam importantes, mas a gente considera que essa área é uma área que precisa de muito foco quando a gente considera o futuro do Brasil e o futuro da produtividade nos próximos anos. Então, eu queria começar com uma mensagem importante aqui, que a melhora da competitividade do Brasil passa pela valorização e ampliação da educação profissional técnica. A gente precisa ficar com essa frase, se a gente puder recortá-la e colocar na frente das nossas mesas, nós empresários, vocês vão entender por que esse tema é tão importante. Como já foi falado anteriormente, a produtividade no Brasil, ela cresce de forma lenta desde 1980 e praticamente estamos estagnados nos últimos 10 anos. Tivemos momentos ali de subida, crescida, mas sempre muito na margem, né? Na pandemia a gente teve um aumento, mas recentemente esse dado do Observatório da Produtividade mostra que a nossa produtividade da mão de obra, do trabalho, nos últimos anos, ela, ao invés de estar retomando, ela está decrescendo. Quando a gente compara com o mundo também, essa situação ela é bastante preocupante. Se vocês observarem a comparação do Brasil com relação aos tigres asiáticos e os países do G7, a nossa produtividade do trabalho ela está em torno de 1/3, né? 18, 57 e 67, ela é abaixo dos BRICS também e do Mercosul, né? Então, isso é um tema que a gente precisa olhar com muita profundidade e pensar e tratar disso, doutor Jorge, com seriedade para a gente melhorar nos próximos anos. Por outro lado, já foi falado aqui pelo Luiz no painel anterior, que com a janela demográfica se fechando, dependeremos cada vez menos de ganhos reais de produtividade para crescermos de forma sustentável. Se vocês observarem essa lâmina que compara a nossa árvore aí de 2020 para 2060, vocês vão observar que a base da pirâmide ela diminui e a parte de cima aumenta. Isso significa que nós teremos mais pessoas idosas do que pessoas jovens projetando para 2060. Por outro lado, a gente vive hoje um grande paradoxo, que é muito significativo e que deveria tirar muito os nossos sonos todos os dias, né? O primeiro é que a gente tem um alto desemprego e desalento entre jovens, pessoal. 1 em 4 jovens brasileiros de 15 a 29 anos não estuda e não tem nenhum tipo de ocupação. 1 a cada 4 jovens, guardem esse número. Então, quando a gente olha na rua, a gente observa os jovens, 1 em cada 4 que a gente observa não trabalha e não estuda. E 47% dos jovens dizem estarem cansados com o Brasil. Ou seja, o que nós estamos fazendo com nossos jovens? Tirando a oportunidade e privando eles de um futuro melhor. O segundo ponto, por outro lado, é um paradoxo, a gente tem carência de pessoas qualificadas. 80% dos empresários dizem que não conseguem contratar ou têm dificuldade de contratar, né? E uma baixa taxa de formandos com ensino técnico profissionalizante.
quando a gente compara os dados da OCDE, os dados da Europa com os dados do Brasil, são incríveis, né? Então, a taxa do Brasil é em torno de 9% de formandos no ensino técnico médio, enquanto na Europa 43% e nos países da OCDE 38%. Então, isso é um paradoxo. Eu tenho jovens disponíveis que não trabalham e não estudam, eu tenho empresários e mercado que demandam mão de obra qualificada e eu tenho uma baixa taxa de formandos no ensino técnico, né? Ou seja, como é que a gente consegue reverter essa situação? Como é que a gente olha para frente e consegue reverter essa situação? Esse foi o principal tema do manifesto, a proposta de alguns enfoques que a gente gostaria de ter quando a gente pensa o futuro, né? Então, são 5 grandes enfoques de oportunidades e desafios para que a gente efetivamente avance nessa pauta. A primeira delas é a valorização. Como é que a gente valoriza o ensino técnico como algo importante na nossa sociedade? Nós somos uma sociedade do bacharelado, onde a gente valoriza o ensino técnico superior. Como é que a gente traz e muda a cultura ao longo do tempo, valorizando o ensino técnico como algo relevante e importante dentro da nossa sociedade? Segundo ponto é a aderência estratégica. Como é que a gente acopla a necessidade lá no território, na ponta, no município aqui do interior de São Paulo, com a formação técnica daqueles jovens que moram lá no território. Vou só trazer um dado aqui, em torno de 45% dos jovens que se formam no ensino técnico médio não trabalham na profissão que se formaram. Então, existe um desacoplamento entre oferta e demanda também, esse é um alvo que a gente tem que atacar. O outro ponto é a integração. Como é que a gente integra os programas sociais, os programas de geração de emprego, com o ensino técnico profissionalizante? Como é que a gente faz essa conexão? O quarto ponto é a avaliação sistemática. A gente avançou muito no Brasil com a avaliação do ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, e é muito frágil o nosso sistema de avaliação quando a gente fala de ensino profissionalizante. A gente tem boas experiências locais, como aqui em São Paulo, como em Minas Gerais, mas, de maneira geral, não temos um sistema nacional de avaliação do ensino médio profissionalizante. E isso é muito importante quando a gente quer avaliar políticas públicas para poder melhorá-las ao longo do tempo. E, por fim, o novo ensino médio. A gente precisa fazer avançar essa agenda, porque o novo ensino médio tem um potencial de alavancar e trazer para o mundo real essa melhoria do acesso ao ensino profissionalizante médio, né? No manifesto também, a gente fez uma proposição de uma meta mobilizadora, né? Se vocês observarem aqui no gráfico, nós temos 3 curvas. Se a gente continuar numa curva tendencial, ou seja, continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez nos últimos 10 anos, a gente vai chegar em 2030 em torno de 18,6% de matrículas no ensino técnico profissionalizante. Se a gente seguir ali o padrão do PNE, a gente chega a 66,4%. Doutor Jorge, a gente fez uma proposição de chegar a 40% em 2030, né? Então, isso deveria ser uma meta, tanto para os empresários quanto para o setor público. Como que a gente faz para alcançar esses 40% de matrícula em 2030 e seguir padrões aí da Europa e dos países do OCDE? Bem, por fim, para a gente entrar no nosso debate, eu já queria deixar aqui uma pergunta e uma provocação. Eu queria que vocês olhassem essas carinhas que estão ali. São esses jovens aí que estão com bastante dificuldade de pensar o futuro. E o que nós, empresários, podemos fazer para valorizar e acelerar a ampliação do ensino técnico profissionalizante no Brasil? Queria começar o debate com esse questionamento para a gente discutir aqui um pouquinho. Ok? Vamos lá? Olá. Bem, queria começar aqui, doutor Jorge, se o senhor me permite, começar com a Luana, que é a presença feminina aqui no nosso painel. Luana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que o iFood está vendo essa situação. Eu sei que vocês estão avançando bastante nessa pauta lá na empresa. Contasse para a gente como vocês estão tratando essa questão, como é que vocês estão fazendo os programas, trazendo esses jovens, vocês lidam com isso, não só na empresa de vocês, mas na rede que vocês administram. Como é que você está vendo esse problema? Como é que a gente pode solucionar esse problema nos próximos anos?
Obrigada pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer aos organizadores aqui desse evento pelo convite. Eu sou Luana Azemela e estou aqui para contar um pouco a perspectiva de uma empresa 100% brasileira, que no ano de 2020, segundo o estudo da FIPE, chegou aí a movimentar quase cerca de 0,5% do PIB do Brasil, né? Cerca de 32 bilhões de reais. Então, é uma empresa que também, durante a pandemia, criou oportunidades de renda para mais de 730 mil pessoas, né? É uma empresa que a gente chama da nova economia, uma empresa que é extremamente ágil, uma empresa onde não tem somente um departamento de inovação, mas é uma cultura de inovação, a gente respira inovação todo o tempo, a gente não tem medo de errar, né? E, ao mesmo tempo, isso nos coloca sob uma grande responsabilidade social também perante a sociedade. Então, e a gente está muito ciente disso, e temos feito aí vários investimentos sociais justamente com esse compromisso, né? E como a gente é mais do fazer e menos do falar, então é muito bom estar aqui para compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Lá no iFood, a gente enxerga o tema da nossa responsabilidade social como uma missão social que a gente denominou Alimentando o Futuro do Mundo. Esse é o nosso lema. E o que é alimentar o futuro do mundo para a gente? É a educação, são as nossas crianças, são investir na sustentabilidade e assegurar que as nossas cidades, né, funcionem de maneira, não só com modais limpos, com mais inclusão, né, e com mais oportunidades para todos e para todas. E, nesse contexto, educação como nosso foco de investimentos sociais, a gente acredita não só no acesso à educação, na educação de qualidade, na educação, sobretudo, em tecnologia, porque é onde a gente vai ver as maiores demandas por talentos, né? A gente estima cerca de 2 milhões de talentos em tecnologia vão ser requeridos em 2030, e a gente não está conseguindo alcançar na velocidade que a gente gostaria. E nós, como uma empresa, uma startup muito ambiciosa, a gente sabe que o acesso a talentos está no caminho do nosso crescimento, né? E também no caminho do desenvolvimento do nosso país. Então, a gente olha para o tema de educação também sobre uma ótica de redução das desigualdades, né? Então, a gente foca nas periferias, em prover acesso à educação para as pessoas de baixa renda, para pessoas negras, para mulheres e para aqueles que atualmente encontram as maiores barreiras, não só no acesso à educação de qualidade, mas também no mercado de trabalho. A gente sabe, em economia, que as disparidades raciais e de gênero, elas não são só um estoque de desigualdades. Eu sempre gosto de explicar as disparidades em educação como parte dela um estoque de desigualdades históricas, mas parte dela também é um fluxo que é criado pelos próprios mercados. E aí está o que o Luiz falou das ineficiências que levam à redução da baixa produtividade, né? Quando a gente tem discriminações, barreiras, etc., no mercado de trabalho, isso cria um desincentivo dessas populações e desses talentos de até mesmo investir em educação, né? Se tu não enxerga as oportunidades e as oportunidades não vão se materializar para pessoas como, né, essas pessoas se enxergam excluídas historicamente, então nós precisamos não só reduzir ou eliminar o estoque de disparidades, mas também parar o fluxo
de desigualdades, ou seja, trabalhar tanto na educação quanto nos problemas que a gente encontra nos mercados de trabalho. Então, por isso, o iFood investe o que a gente investe nunca é sozinho, a gente sempre investe com outras empresas, com os governos locais, regionais, federais, e a gente trabalha, por exemplo, com o Movimento Tech 2030, que é uma coalizão de empresas aí que estão abraçando a questão do despertar, do capacitar e do empregar em tecnologia. Então, a gente já deu mais de 12 mil bolsas em tecnologia para pessoas de baixa renda. A gente está envolvido também com vários outros temas relacionados à inclusão, colocando metas, seja interno, seja externo, trabalhando com o Pacto da Equidade Racial, por exemplo. E a gente também trabalha no Todos à Mesa, que é uma coalizão de empresas também focadas na questão não só do desperdício de alimentos, que o Brasil está hoje aí nas 10 piores posições mundiais, mas também na questão da alimentação para educação. A gente sabe que ninguém aprende de barriga vazia, né? Então, a gente acredita muito e investe nas hortas pedagógicas. E em cidades, por exemplo, como no Rio de Janeiro, a gente investe nas escolas técnicas. Eu sou uma filha da escola técnica, né? Eu fiz técnico em informática, e foi isso que me alavancou na carreira. Hoje, eu sou economista, mas foi a ciência da computação e a tecnologia que alavancaram a minha carreira. Então, eu acredito muito no poder da escola técnica profissionalizante como uma alavanca de mobilidade ascendente das populações de maior baixa renda. Muito bom. Obrigado, Luana. E eu queria só trazer um dado. Quando você compara o ensino técnico médio profissional que sai do ensino técnico médio com o que sai do ensino técnico regular, a renda aumenta em torno de 18%, chega a 23% no Nordeste, né? Então, a gente precisa trazer esses dados para conscientizar que o ensino técnico é tão relevante quanto o ensino superior no Brasil. Doutor Jorge, desde que eu conheço o senhor fala de educação, sempre esteve no centro do seu debate. Então, eu queria ouvi-lo um pouco. O que a gente pode fazer, doutor Jorge, considerando que o bônus demográfico, a gente já perdeu um pouco esse bonde, ou seja, nós vamos ter que melhorar a produtividade do trabalho nos próximos anos, senão a gente vai crescer de forma intermitente por muito tempo. Qual é a sua opinião para a gente tirar do papel efetivamente essa agenda? Bom, eu vou contar 2, 3 fatos assim que me marcaram na minha vida para ter convicções profundas de que dentro das 4 ou 5 atividades do MBC tem 2 que, se não houver um esforço absoluto do país como um todo e os governos se envolvendo, né, nós não vamos vencer os desafios sociais e continuaríamos provavelmente com níveis de não desenvolvimento. Governança, eu acho que custo Brasil, o mercado aperta, a total digitalização, o mercado está andando e até o Brasil está num desempenho, pelo menos na esfera do governo federal, muito bem. Estamos no 2º lugar no ranking. Eu tive o privilégio de conviver os primeiros momentos nesse desenvolvimento. Agora, o 4º ponto, que é a educação, né? Eu acho que nós estamos num desafio que me deixa quase que desesperado pela dificuldade de nós avançarmos. Eu tive o primeiro impacto sobre educação ou não educação, foi ainda na década de 80. Em 80, nós começamos com o professor Falcone o desenvolvimento do conceito do TQC, Total Quality Control, de gestão de processos. Engenheiros nossos viajaram junto com o Falcone para o Japão e absorvendo isso. Numa reunião de fim de ano com os engenheiros, um dos engenheiros disse assim: Jorge, como é que tu queres que um operário nosso que mal e porcamente tem um 3º ano primário mal feito possa atingir produtividades iguais a um operário japonês que tem 12 anos de educação com mais cursos de especialização?
Foi naquele momento que eu tomei o primeiro impacto, e nós, na Gerdau, muito cedo, por cultura do meu pai, trabalhamos sempre na busca e benchmark. Nós construímos o grupo na filosofia de buscar benchmark, mas não é do vizinho, é do mundo. E quando nós nos constatamos com esse processo, né, me deu uma consciência e uma dificuldade de, bom, se nós quisermos atingir nas nossas operações patamares de benchmark semelhantes ao mundo, vamos ter que trabalhar tecnicamente, maciçamente, no sentido de capacitar e educar nosso pessoal. Interessante que assumidas, com isso nós conseguimos um patamar interessante, que inclusive que começou até antes de nós assumirmos, né? Nós temos 97% de todos os operários com o segundo grau completo, tá certo? É só, eu menciono isso, mas esse impacto inicial que eu tive me conscientizou de uma forma muito forte e, na realidade, eu digo, hoje, o maior desafio que nós temos é de que a estrutura de delegação de responsabilidade pela educação, no meu entender, não vão resolver o problema do analfabetismo funcional, tá certo? E não vão resolver a equação do Brasil. Nós devemos sonhar, né, que, principalmente em função da evolução das tecnologias, que se atinja na base de toda a educação qualidade tal que nos dê condições a entrar em patamares de competitividade e trabalho a nível mundial. E esse também vai ser o único caminho em que nós possamos romper o desajuste da nossa estrutura social. O Brasil, na elite das empresas e produtos de qualidade, de nível superior, consegue estabelecer padrões de eficiência ou de qualidade internacional. Mas será que nós vamos continuar num patamar de não educação dos mais pobres? Eu não sei responder hoje, porque as informações são distorcidas ou não colocadas corretamente, se nós temos hoje 20 milhões de analfabetos funcionais, 40 milhões ou 60 milhões. Ninguém me sabe responder isso com clareza. Enquanto eu digo, como cidadão que participa na luta do desenvolvimento, eu não tiver transparência absoluta qual é a realidade, eu estou sendo enganado, eu estou tolerando esse engano. Então, eu pessoalmente tenho acompanhado, e nesses últimos tempos comecei a trabalhar e até investir em projetos de domínio tecnológico, de como melhorar a educação básica. Mas eu estou convicto absolutamente de que, se nós não conseguirmos modificar essa relação, e ela começa com uma estrutura que, com conceitos teóricos de descentralização, etc., pensávamos que resolvesse. Nós deixamos o curso superior na responsabilidade de cuidar do governo federal, a educação de grau médio com os governos estaduais e a educação básica com os municípios. Aparentemente, sob o aspecto teórico, bom. Aí eu pergunto a vocês, quantos municípios, qual é o percentual de municípios que tem capacidade de julgar, administrar uma educação que põe essa população que precisa ser educada, tem consciência do que significa analfabetismo? Eu não sei se é 50% das prefeituras não têm competência ou 70%. E eu não digo assim, como é que eu, como cidadão brasileiro, posso aceitar isso, gente? Gente, nós estamos aqui reunidos no padrão de debates, né, com debates de qualidade, desenvolvimento, mas nós estamos tolerando, na realidade social brasileira, uma pobreza, uma miséria, um analfabetismo que é inaceitável. Eu me rebelo profundamente com isso. Tá? Então, eu digo, se nós não rompermos isso, e o tema da educação profissional é pior ainda.
Nós conseguimos, através da estrutura dos 5 S's aí, 4,2% concurso profissional. E realmente conseguimos um patamar profissional boa. Só que isso atende às empresas melhores, tá certo? Mas não me resolve o problema do Brasil como todo. No conjunto, o número mencionado, nós estamos aí entre 11% e 12% de curso profissionalizante. Os países mais desenvolvidos, tem que fazer benchmark, olhar os mais desenvolvidos, eles trabalham com números acima de 40% a 50% de educação profissionalizante. Eu digo assim, quer competir no mundo, olha como os mais desenvolvidos fazem. Nós toleramos, e o pior, com as estruturas corporativas, tá certo? Nós temos uma estrutura que, quando você lê as reivindicações das associações dos professores, eu nunca vi alguém falar sobre o aluno. A gente sabe, nós vivemos de cuidar do cliente. Eles não falam do cliente, falam dos seus interesses, mas quem realmente eles têm que atender não é analisado. Então, gente, essa distorção de que a delegação é feita aos municípios, sem capacitação, nós não vamos romper a vergonha que é o subdesenvolvimento educacional que nós temos. Então, eu tenho uma rebeldia sobre isso. Eu falo até emocionalmente com vocês, mas, na realidade, é inaceitável. Eu tenho até uma certa vergonha pessoal, eu vou fazer uma passagem. Eu, muito jovem, comecei a trabalhar nas férias. Meu pai dizia, não, as férias são muito longas, passa um mês trabalhando na empresa. Eu, aos 14 anos, comecei a varrer fábrica, tá certo? Um mês. E aí eu acompanhava os nossos empacotadores. E aí, naquele tempo, eu vi que nós tínhamos 65% praticamente do nosso pessoal analfabeto. Sabe, e eu não me incomodei com isso. Eu digo, eu achava normal. Outros países, que nem a Argentina, Uruguai, etc., já vinham trabalhando no sentido de atingir 100% de alfabetização. Nós ainda continuamos atrasados aí de uma forma vergonhosa. E nós não temos estatísticas que mostram a realidade. Nós estamos permitindo, nas tecnologias de gestão, com tolerância, não botar a verdade na mesa, nós estamos tolerando um processo que eu não sei quanto tempo vai dar. Como, se vocês observam as notas globais, não tem evolução. E, gente, nós aqui toleramos isso. Como é que vocês toleram isso? Isso é socialmente admissível. E por quê? Porque as estruturas teóricas conceituais não estabelecem uma prioridade absoluta. 2 prioridades, educação básica. Os cursos superiores o mercado arruma, as melhores universidades hoje já são privadas. O mercado paga por bom profissional e anda. Agora, o analfabetismo, eu tenho até um caso assim de uma amiga minha, que trabalha em recursos humanos em Porto Alegre. Ela disse, não, eu não contrato mais gente das escolas de Porto Alegre. Eu só contrato de fora, porque a educação é tão ruim que não me serve. Então, você toma esse conjunto, eu digo, como é que é possível acontecer isso? Então, vocês devem estranhar um pouco a minha indignação. Eu tenho investido dinheiro pessoalmente, inclusive, nesse sentido, mas os rompimentos, vamos dizer, eu não vejo nas estruturas de responsabilidade na condução do processo de educação, seja o Ministério, seja nas secretarias de educação, etc., eu não vejo uma atitude em proporção e uma consciência de qualidade de gestão que nos rompa esse círculo vicioso. Eu estou com medo de que esse patamar, daqui a 20, 30 anos, continue igual, se nós não acharmos um rompimento gerencial. E essa palavra de management, administração, no setor de educação, é uma palavra feia, tá? Porque isso, gestão, em termos de educação, exige que todo mundo preste contas do que faz. Né? E ninguém gosta de prestar contas. Está tudo viciado, gente, tudo viciado. Então, vocês me desculpem a minha indignação, tá certo? Né? Mas eu acho que é minha responsabilidade transmitir a vocês a minha preocupação na dimensão que, se nós não entrarmos com eficiência de gestão, com modificações, nós daqui a 20, 30, 40 anos ainda vamos estar convivendo com essa vergonha que é a não educação no Brasil.
Muito bom. Isso aí. Queria passar a palavra diretamente para o Chicão, que eu acho que o Dr. Jorge, Dr. Jorge chamou a atenção do papel do município, né? E o Rio está fazendo um trabalho muito interessante no Porto Maravilha, sob a sua liderança. Queria ouvir um pouco essa parceria com o INPA. Conta para a gente aí rapidamente, Chicão, que nosso tempo já estourou ali, daqui a pouco brigam com a gente. Mas... Não, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite ao MBC pela parceria no projeto do Porto Maravilha, ao Dr. Jorge pela indignação nossa, que é coletiva e a gente comunga, e acho que isso que movimentou o município do Rio de Janeiro a fazer os projetos. A Luana também, o iFood, tem conversado muito com essa nova fase da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria contar para vocês rápido o que está acontecendo no município do Rio de Janeiro, o município do Rio que corresponde à metade do PIB, na verdade, do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma realidade que eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, que a construção do estado do Rio, na verdade, ela é recente. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do país até muito pouco tempo atrás, e isso traz um desafio social e econômico de desenvolvimento para a cidade, para a integração da cidade com o restante do estado do Rio de Janeiro. A capital do estado do Rio era Niterói, né? Isso, de novo, isso não faz tanto tempo assim. Então, a partir desses fatores, o Rio também vem vivendo um desafio de recuperar sua credibilidade. Acho que falaram aqui de desafio fiscal, os governadores mencionaram os desafios dos estados e do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como estado, tem realmente um desafio fiscal. A cidade do Rio vinha tendo, mas agora está sanada. Então, a cidade do Rio de Janeiro agora está com as contas arrumadas, tem dinheiro para investir. A concessão de parte dos serviços da SEDAI foi muito importante nesse processo. A gente resolveu problemas jurídicos, embrólios jurídicos entre o próprio estado e a capital para que isso fosse possível também acontecer. Então, tem um investimento grande na área de saneamento acontecendo, não só na cidade como no estado do Rio. Essa fatia ajudou a cidade do Rio e, obviamente, o estado agora a colocar um pouco mais as contas em ordens. Mas o Rio de Janeiro teve 4 governadores presos, teve um ex-governador empichado, foi objeto e palco de grandes escândalos de corrupção do país, em razão da presença também de grandes estatais do estado do Rio, e isso, obviamente, trouxe um clima deprê para a cidade do Rio de Janeiro e, obviamente, para o empresariado carioca e fluminense, do seu ponto de vista de beleza. O que tem de bom saindo aí que vocês querem mostrar para a gente? Quando o prefeito Eduardo Paes vence a eleição em 2020, me convida para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu estava como deputado estadual na Assembleia Legislativa, e o primeiro desafio é estabelecer o norte. O que nós vamos fazer aqui agora? Porque a gente começou a remontar a prefeitura naquele momento, né, numa situação de desemprego alta, numa situação desafiadora do seu ponto de vista de desigualdade, e qual seria esse norte de desenvolvimento econômico para a cidade. E a gente estabeleceu um nome meio grande para a secretaria, mas que traduz isso, né? Desenvolvimento econômico, inovação e simplificação. Então, a primeira ação foi de simplificação. A gente unificou o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico da cidade do Rio de Janeiro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, ela sai dos seus órgãos históricos para que a gente desse um olhar do impacto econômico nessa regulação. Isso foi feito. A cidade do Rio, a gente reformulou esses processos, né? E hoje a gente consegue dar licenças na cidade do Rio de Janeiro para construções novas em 30 dias. Esse foi um avanço para o mercado imobiliário, começou a movimentar. Solucionamos problemas históricos. Temos uma fábrica da Gerdau lá no Distrito Industrial de Santa Cruz, e que tem problemas. Tem a Casa da Moeda, talvez tenha um novo complexo da Fiocruz, né? Tem outros agentes importantes da indústria que basicamente tinham que passar seus produtos pela roça, né? Que era basicamente ali terra, e é um absurdo completo que acontecia. Agora a gente está resolvendo essa parte de infraestrutura também na cidade. Avançamos na digitalização, que era fundamental. O Rio de Janeiro funcionava com papel, quer dizer, segundo a maior economia do país, a capital funcionava com papel, inacreditável, e a gente agora está entrando no digital. Mas a parte da educação jamais poderia ficar de fora, porque ela é absolutamente estruturante e fundamental. E ela é aquela parte que, quando você começa a plantar a semente, demora para colher o resultado ainda, né? Não é imediato, não é no mês que vem que a gente vai ver os resultados dos projetos acontecerem, porque não tem como, né? Os ciclos educacionais são longos. Porém, aquilo que é mais imediato possível e mais curto dentro desses ciclos é o ensino técnico. E aí, eu vou frisar alguns programas que têm acontecido hoje, 2 deles. Acho que você mencionou o Porto Maravilha, que é uma âncora para o Porto Maravilha. O Maravilha é um nome brega, é para ser brega mesmo. A gente sempre fala que o nome é muito bom. O nome é para chamar a atenção. Se a gente botasse distrito tecnológico, ninguém ia nem ligar o que era. Quando Maravilha já entra no debate do nome, a pessoa pelo menos fica curiosa para entender. Ali naquela região do Porto do Rio de Janeiro, que era uma região degradada e onde aconteceu uma das maiores operações urbanas consorciadas dos últimos tempos, né, com a derrubada da perimetral ainda no governo Eduardo Paes e uma reformulação da infraestrutura, principalmente tecnologia daquela região, ficou vazia, apesar de todo esse investimento.
E a primeira premissa era o seguinte: o que faz as pessoas se mudarem para algum lugar? Como é que as pessoas vão morar ali depois de tanto tempo? E a gente chegou à conclusão que era uma universidade. Mas a gente não queria qualquer universidade, a gente queria uma universidade com um hub tecnológico, dentro de oportunidades de terrenos vazios, e a gente escolheu o IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é referência global, vencedor da medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel de Matemática, que hoje só tem cursos de pós-graduação, que está escondidinho no Jardim Botânico, no bairro do Rio de Janeiro. Então, a gente pegou o IMPA, propôs uma nova graduação, esse processo está em aprovação hoje no MEC, no Ministério da Educação. Ali, a gente começou a modelar dentro da secretaria toda essa nova universidade, junto com o hub tecnológico, com uma governança que não será estatal, né? Não é estatal, a gente está fazendo um investimento com um galpão, etc., no CAPEX, na obra, a prefeitura está colocando 40 milhões de reais, porém, essa governança montada com atores privados, serão atores privados que vão tocar essa universidade e esses investimentos. Então, dali vão sair 400 novas pessoas formadas, com ensino em matemática, tecnologia, ciência de dados e programação, e vocês e as empresas de vocês estão super convidados, assim como a MBC já participa desse projeto, que a gente pode apresentar com mais calma e com mais tempo. E, para finalizar, o Programadores Cariocas. Programadores Cariocas, a gente entendeu que o mercado tem falta de mão de obra hoje em programação. O que isso é uma questão para o desenvolvimento, isso é uma oportunidade para a gente trabalhar desigualdades. Então, a cidade do Rio de Janeiro hoje paga voucher, né? A gente paga para o privado, a gente assume a dívida para formar até 5 mil novos programadores na cidade do Rio de Janeiro, oriundos da escola pública municipal, das áreas mais carentes da cidade do Rio de Janeiro, que estão ganhando bolsa, computador e um auxílio de R$500 da cidade do Rio, para que a gente possa ter mais programadores na cidade, ter uma oportunidade de ter mais Luanas, né, que contou a história dela aqui, em relação a esse ensino técnico, que a gente pode ter e tem uma riqueza de gente muito boa e que a gente espera também sinalizar o Rio querendo ser capital da inovação e tecnologia do país. Muito bom. A gente poderia ficar aqui muito tempo debatendo, mas nosso tempo terminou. Queria agradecer a participação de todo mundo. Muito legal. Vamos em frente. Soluções. Obrigado. Valeu.